Abra sua Bíblia no livro ou no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos, dando sequência à nossa exposição do Evangelho de Marcos. Diz assim a palavra de Deus: levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram e junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto, e lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Interessante, queridos, que a pregação expositiva, um dos benefícios daqueles que defendem a pregação expositiva é o fato de você não fugir de textos complicados. E um dos textos complicados é o texto que fala a respeito do divórcio. Jesus foi inflexível. Jesus, o Deus da graça, Jesus que perdoou a mulher adúltera, Jesus que perdoou muitas pessoas, ele foi totalmente inflexível com a questão do divórcio. Então, seguindo a sequência de Marcos, não dá para fugir do texto, vamos falar sobre divórcio, que é um nó ainda para muitas igrejas. Algumas estatísticas mais recentes a respeito do divórcio, queria passar e mostrar aqui para vocês. Do ano passado para o ano 2000, houve um aumento de 40% no número de divórcios. Inclusive, eu tive contato com casais que iam se separar em 2020, por conta da pandemia não se separaram e acabaram se separando o ano passado. Então, de um ano para outro, um aumento de 40%. Uma outra estatística é que a duração dos casamentos, ela diminuiu também. Em 2010 havia uma média brasileira que o casamento durava na média 16 anos. Assim como tinha casamento de um ano, tinha casamento de 60 anos, de 30 anos, de 10 anos, de 15, e a média dava 16. Agora essa média, depois de uma década, ela baixou em 10 anos apenas, de 16 anos para 13 anos. Então nós vemos o quanto o casamento tem sido bombardeado, o casamento tem sido banalizado, o casamento tem sido culturalmente descartável. E é interessante que, não sei se você sabe, mas a estatística
a estatística do motivo pelo qual as pessoas separam, coloca em primeiro lugar algo que eu acredito que você não saiba, e que foi surpresa para mim também, quando eu fiz essa pesquisa. A maior causa dos divórcios é o excesso de expectativa. Acredite se quiser. O excesso de expectativa que a mulher coloca no casamento e o excesso de expectativa que o homem coloca no casamento. Nós vivemos numa sociedade que busca a felicidade individual e não a felicidade coletiva. O homem e a mulher não se prendem mais não existe uma resiliência, uma resignação a ponto de a pessoa dizer assim: não, pelo bem da minha família eu não vou fazer isso. Pelo bem da igreja eu não vou fazer isso. Pelo bem dos meus filhos eu não vou fazer isso. Nós vivemos numa cultura essencialmente individualista. Antigamente era a criança que se adaptava à família. Antigamente a criança era um apêndice, quase um apêndice da família. A criança, ela ficava no seu devido lugar. A criança não tinha proeminência, a criança não podia falar à mesa. Eu me lembro muito bem que uma vez eu falei à mesa e meu pai deu uma repreensão severa em mim, passei vergonha. A nossa sociedade mudou e as crianças foram colocadas do segundo plano em primeiro plano. As crianças não tinham opções. A mãe ia lá, comprava uma roupa, era aquela roupa. Não adianta querer, na minha época, querer um All-Star, né? Se era o Conga que minha mãe podia comprar. Eu não podia fazer birra, exigir um All-Star e eu tinha que andar de Conga. Hoje as crianças têm opções. Você quer isso? Não. E isso? Não. E isso? Não. E você dá milhares de opções e você deixa a criança decidir. O que vai acontecer a uma geração que foi criada dessa maneira e cresce? Ela cresce sendo o diretor da sua vida, o que decide, o que faz, o que acontece. Ela não se sujeita a imposições do outro. E quando ela entra no casamento, o casamento muda a rotina, o casamento muda a vivência, o casamento muda o seu dia a dia, o casamento... você vai ter um quarto dividido, você vai ter uma casa dividida, esse quarto não será só seu, essa sala não será, se bem que quando é solteira a sala também é comunitária, né? Mas o quarto, tudo vai ser dividido, e você não vai fazer tudo aquilo que você quer, não vai ser uma decisão sua. Então, esse excesso de expectativa que os jovens criam, de um ideal de casamento baseado muito também nos filmes da Disney, né? Os filmes especialmente de princesa e de príncipes, e foram felizes para sempre. Aquele ideal de novela que quando termina tudo bem, né? Tudo bem, resolveu tudo, foram felizes para sempre, mas se tivesse mais um capítulo da novela já ia dar confusão. E nós idealizamos, eu cresci com esse pensamento da princesa, do príncipe, viveram felizes para sempre. E o casamento é um choque de realidade. Cosmovisão diferente, paradigmas diferentes, visão de mundo diferente, costumes diferentes, e aí a gente descobre que o príncipe não é tão príncipe e a princesa não é tão princesa. Então o excesso de expectativa hoje é a maior causa dos divórcios. Mas eu não imaginei que era assim, não foi isso que eu planejei para mim,
como se a culpa fosse totalmente do outro. E aí vem o divórcio. Qual era o contexto aqui do capítulo 10 do Evangelho de Marcos? Jesus fala 3 vezes que ele vai morrer, que ele está indo para Jerusalém. Capítulo 8 de Marcos, capítulo 9, que foi até lido semana passada, e no capítulo 10, nesse capítulo, Jesus vai falar pela 3ª vez. Então, Jesus está no final do seu ministério, Jesus está deixando a Galileia dos gentios, e Jesus está no caminho de Jerusalém. Só que dessa vez, Jesus não vem pela Samaria, Jesus não vem pelo centro, Jesus não vai pelo lado oeste do mapa, que é o litoral ali, Jope, Cesareia. Jesus vai além do Jordão, está registrado no texto. Jesus vem pelo leste, descendo ali por Decápolis, Pérea, Decápolis. Ele cruza o Jordão e sai em Jericó, e se não me engano é aqui que tem a cura do cego de Jericó, exatamente. E quando ele está ali naquela região que João Batista pregava, o deserto da Judéia, a região do Jordão, planejadamente os fariseus questionam Jesus, e a Bíblia diz, o experimentaram, aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram. Os fariseus viviam tentando pegar Jesus numa armadilha. E por que naquela região? Porque foi ali que João Batista pregou, e foi ali que João Batista acusou Herodes de adultério, e por esse motivo teve a cabeça decapitada. E aí vem os fariseus e faz uma pergunta sobre divórcio, para jogar Jesus contra Herodes, para que acontecesse o mesmo que aconteceu com João Batista. Esse é o contexto dessa pergunta. E a pergunta de Jesus Jesus responde sempre com uma pergunta. Ele diz: que vos ordenou Moisés? O que mandou Moisés? Aí, com a boca cheia, os fariseus dizem, no versículo 4, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Moisés permitiu, olha só, Jesus perguntou, o que Moisés mandou? Eles responderam, o que Moisés permitiu. Moisés não mandou lavrar carta de divórcio. Deus não colocou na lei para mandar os homens fazerem uma carta de divórcio. Deus não mandou os homens divorciarem. Moisés permitiu. E aí nós entramos numa questão que o divórcio não é um mandamento. Divórcio é uma concessão. Muito diferente. Uma concessão do que uma vontade objetiva. Você faz um contrato e o contrato está lá pronto. No andamento da execução desse trabalho, acontece um problema e você tem que fazer um adendo ao contrato, uma concessão. Você acha que quem redigiu o contrato, quem fez o contrato, está feliz com uma concessão? Não está. Não está feliz. Em primeiro lugar, então, o divórcio é uma concessão, algo que não era para acontecer. E Jesus disse no versículo 5 que o pecado, ou melhor, que o divórcio acontece por causa da dureza do vosso coração. Ora, a Bíblia diz que Jesus veio para tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. Jesus veio para quebrantar o nosso coração. Jesus veio para amolecer o nosso coração. Jesus veio para transformar o nosso coração.
Jesus veio para nos dar um novo coração, um coração regenerado. Quando você manifesta dureza de coração, quando eu manifesto dureza de coração, eu estou pecando. Quando eu mantenho rebeldia contra a lei de Deus, contra o mandamento de Deus, eu estou pecando. É dureza de coração. O divórcio, segundo a luz da palavra de Deus, é um pecado. Lá em Malaquias, o profeta diz que Deus detesta o divórcio. Deus abomina o homem que deixa a mulher da sua mocidade. E aí estamos hoje comemorando o dia da reforma, amanhã, né? E um dos absolutos para a igreja reformada é somente as Escrituras. E as Escrituras são claras: Deus abomina o divórcio. Por isso que Hebreus diz lá que o nosso leito deve ser um leito sem mácula. Digno entre todos seja o matrimônio, e um leito sem mácula. Agora, ao falar sobre divórcio, Jesus responde com casamento. E ele diz no versículo 7, no comecinho: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E aí Jesus traz o princípio lá que nós temos normativo antes da lei, que vale para todas as religiões, sejam cristãs ou não cristãs. É o texto de Gênesis 1 e Gênesis 2. E Jesus traz os princípios bíblicos para o casamento. Primeiro, ele é heterossexual: deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Um casamento entre um homem e uma mulher. O casamento entre o homem e uma mulher é o único que cumpre o propósito de Deus: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. E o casamento, queridos, ele é a pré-figura de Jesus Cristo com a sua igreja, uma união indissolúvel até o fim. Ele é, em primeiro lugar, heterossexual. Em segundo lugar, o texto diz que ele é monogâmico: deixará o homem, pois, a sua mãe e seu pai, e unir-se-á à sua mulher, e não às suas mulheres. Está no singular. O casamento, ele é a experiência mais próxima do céu, ou talvez seja a experiência mais próxima do inferno. Porque no casamento satisfatório, um casamento pleno, você vive a plenitude do amor nas suas diversas dimensões. O ágape, o amor de Deus; o filéu, que é o amor de amizade. Existe um vínculo de amizade entre o marido e a mulher. O eros, que é o amor sexual, a intimidade sexual. E o amor familiar, que é o storge, que Deus coloca a partir do momento que um filho nasce. Você não sente a morte de um cachorro como você sente a morte de um filho. Você não faz por um cachorro o que você faz por um filho. Se tiver que decidir entre um filho e um cachorro, você não pensa, nenhuma vez você pensa. Esse é o amor que Deus coloca no coração de um pai e de uma mãe, quando se torna um pai e se torna uma mãe. A intimidade, o carinho, a confiança, a paz, a harmonia. Essa semana a minha esposa disse: é tão bom envelhecer juntos. Eu olhei para ela: está me achando velho? Não, eu não falei isso. Mas o fato é que as pelancas, a barriga, né, vai junto.
As rugas vão junto, o cabelo branco vai junto. A queda não, né? A queda de cabelo vai separado, ainda bem. Mas é tão bom envelhecer juntos, que eu já não sou aquele homem que eu era, mas também ela já não é a mulher que ela era. Então o casamento é a experiência mais próxima do céu que nós podemos experimentar, de prazer, de alegria, de satisfação, de confiança, de segurança. E aí eu já estou entrando no tema seguinte que eu ia falar aqui, que o casamento é monossomático. Soma é uma palavra grega para corpo, ou para carne, para corpo especialmente. E os dois se tornarão uma só carne. As traduções mais novas dizem uma só pessoa. Por conta dessa intimidade. Eu tenho dito aqui, eu vou falar de novo. Você não casou com o seu filho, pare de colocar o seu filho como prioridade. Você não deita e faz sexo com o seu filho, você deita e faz sexo com o seu marido. Você nunca terá uma intimidade que você tem com o seu cônjuge, com o seu filho. E outra, o seu filho ou a sua filha, sinto dizer, é uma flecha nas mãos do guerreiro, como diz o Salmo. E o tempo que ele vai passar com você, você tem que fazer um exercício de arquear. Sabe o que é arquear? Dobrar o arco. Tensionar o arco e a flecha. Esse é o tempo de vida com o seu filho. Porque daqui a pouco, quando você chegar no final desse arqueamento, você não vai ficar segurando a flecha. Você vai soltar essa flecha e ela vai voar. Adeus papai e mamãe. Esse é o princípio bíblico. Deixa o homem pai e mãe. Filho dentro de casa está errado. Filho de 30 anos, 35, 40 anos está errado. Não é esse o padrão da palavra de Deus. Ontem eu estava num seminário na Igreja Batista. Fui convidado para participar. E o tema que me deram é um tema simples, homossexualidade. Simples assim, para falar. E eu dizia que uma das causas da homossexualidade é essa mãe insolente, essa mãe, insolente não, indulgente, essa mãe que cerca, essa mãe que sufoca, essa mãe que resolve tudo, essa mãe presente, essa mãe que vira um Deus, uma deusa na vida do filho. E o filho introjeta aquilo na mente dizendo, ninguém será como é a minha mãe. O meu marido não será como é, o filho diz assim, a minha esposa jamais será como a minha mãe. Porque a mãe deu um amor excessivo, sufocante, cercou, defendeu demais. E o filho tem uma admiração tão grande pela mãe que ele cria um vínculo com a mãe e ele não quer casar ou ele vai buscar o filho masculino, o homem, não vai buscar uma outra mulher porque ele diz, não, ninguém pode substituir a minha mãe. Então ele procura um homem. O casamento, no padrão de Deus, no plano de Deus é esse, os dois se tornarão uma só carne. O filho bate lá no pai, o pai diz não, bate na mãe, a mãe vai dizer, o que o pai falou? Não, é não. Existe uma blindagem, existe um compromisso, existe um vínculo, existe um acordo ali, e os dois se tornam uma só pessoa. Então ele é monossomático. Por isso e por essa causa, Jesus disse que o casamento é indissolúvel. Ele diz o que Deus juntou, no versículo 9, não separe o homem. E aí, acontece uma coisa muito interessante. As pessoas, para interpretar esse versículo, dizem assim, mas não foi Deus que juntou. Pastor, vamos divorciar porque, olha, eu errei, eu estava iludido, eu era muito jovem. Não foi Deus que uniu esse casamento. Querido, você está equivocadíssimo. Equivocadíssimo.
Porque o princípio bíblico do casamento serve para o budista, para o espírita, para o shintoísta, porque é antes das religiões. Esse é um plano normativo de Deus, está em Gênesis. É para todo ser humano, não é para quem é cristão. Então não existe isso. Você foi feito uma só pessoa com a outra através de uma relação sexual. Você se tornou uma só pessoa. O padrão do casamento é para nós cristãos, mas é para quem não acredita na Bíblia. É para todos, para toda a raça humana. Ele é indissolúvel. Que Deus uniu, não separe o homem. E aí nós temos um padrão de Jesus que parece ser impossível de alcançar. Ele diz lá no versículo 11 e 12: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela, e se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Aqui não está, mas em Mateus, se você procurar Mateus 19, eu até vou rapidamente procurar aqui, Mateus 19, sabe que os discípulos respondem com essa palavra de Jesus? Eles dizem assim, Mateus 19:10, disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Olha só, eu não vou nem casar, porque se essa é a condição, eu vou ficar solteiro. Queridos, o padrão de Jesus é mais alto. Os fariseus se achavam, que eram os bambambãs da religião, da santidade, do padrão, e Jesus trouxe uma régua muito acima da régua dos fariseus. Por isso que em determinado momento Jesus diz aos discípulos: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. E aí muitas pessoas acham impossível cumprir esse padrão de Jesus. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: está escrito, eu porém vos digo. Lembra? Jesus aumentou a régua. Nós falamos amplamente sobre isso esses dias na série anterior, que foi baseada no Sermão do Monte. E aí, qual é a nossa resposta? Nós vamos falar como os discípulos falaram? Ah não, se é dessa maneira, então eu não vou nem me arriscar a casar, porque vai que não dá certo, daí eu não posso separar, e vou ficar naquele inferno, vou experimentar o inferno na terra e não o céu. Bom, o padrão de Jesus é esse: um casamento único, monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Qual é o padrão do fariseu? Ou melhor, a questão para Jesus era que o casamento era uma coisa espiritual. Tanto que depois Paulo fala lá que o casamento é o espelho da união de Cristo com a igreja. Para o fariseu, o casamento não era espiritual, o casamento era uma questão legal. Simples assim. Como muita gente hoje acredita que o casamento não tem nada a ver com a vida espiritual, e sim uma questão legal. Olha, eu me divorciei, no papel, eu casei de novo, no papel, perante a lei eu não devo para ninguém. Amém. Perante a lei, é uma questão legal, mas e o espiritual? E a vontade normativa de Deus antes da lei de Moisés? E o plano de Deus, e o propósito de Deus, onde fica? Como que o casamento não tem a ver com a nossa vida espiritual? É uma questão apenas legal? Não é. É profundamente espiritual. Aí você me pergunta: mas pastor, qual que é o padrão da igreja? Depende de qual igreja. A igreja católica,
O padrão dela hoje é que o casamento é um sacramento, portanto ele é indissolúvel. Se um católico separar, ele não pode tomar comunhão, se o padre seguir à risca o que ordena a doutrina católica. Só que a Igreja Católica tem um nó. O que a Igreja Católica faz com os divorciados? Divorciar perde a salvação, divorciar risca o nome do livro da vida, divorciar precisa ser excluído da igreja? É assim que a igreja deve agir? Obviamente não. Aí você diz, e o padrão da igreja reformada? Se você ler a confissão de fé de Westminster, a igreja abre uma exceção para o divórcio se for por adultério ou por um abandono. Você não acha o peão em nenhum lugar. Aliás, eu conheço uma história do reverendo Jonas Dias Martins, que ele foi buscar o diácono da igreja na zona da cidade, na zona de prostituição. E quando ele chegou lá, o diácono quis brigar com ele, e quem é mais antigo conhece a história do reverendo Jonas. Ele treinava boxe, era um atleta. Ele tirou o terninho, colocou em cima de uma cadeira, dobrou as mangas, e o cara já tinha arrumado os capangas. Ele falou assim: quem vai ser o primeiro? A turma sumiu. E ele pegou o diácono e voltou, e levou para casa, para cuidar da esposa e dos filhos. Não são fábulas não, são histórias reais desse grande homem de Deus, pastor Jonas Dias Martins. Então, a igreja admite o divórcio pelo adultério e pelo abandono contumaz. A pessoa sumiu, ninguém acha, não volta, e a igreja então aceita o divórcio e permite que a igreja se case novamente. Isso é o que está na confissão de fé de Westminster. Hoje a igreja aceita como os fariseus aceitavam. Você foi no cartório, você já está divorciado, sim, então agora você está livre para casar de novo. Você está casado, está juntado. Ajuntado a igreja não aceita. Casado lá no cartório a igreja aceita. Entendendo, queridos, que o casamento, e aí nós temos que olhar o todo da Bíblia. Quantos pecados nós cometemos, nos arrependemos, quantos pecados nós fomos perdoados? O único pecado que não tem perdão é a incredulidade. Então a igreja também faz esta concessão para amalgamar, para receber, para dar a segunda chance, para acolher quem cometeu o pecado do divórcio. É o ideal? Jamais, não é a norma que Deus queria para todo ser humano. Agora, cabe a você, como cristão, decidir quem você quer agradar. Se você quer agradar você, então supõe que você está sentado no trono da sua vida e você manda, você decide, você tem autonomia recebida já desde criança. Você é o Senhor da sua vida e você vai fazer o que a maioria faz. Eu tenho direito de ser feliz. É o que está na boca do povo. Eu tenho direito de ser feliz. E ninguém tira isso da cabeça da pessoa. Então vai ser feliz. Divorcia, casa de novo, divorcia, casa de novo, comete adultério de novo. Você pode aceitar o padrão da igreja, que admite um novo reinício, uma segunda chance, e que isso não aconteça de novo, e que você faça pelos meios legais. Ou você pode aceitar o padrão de Cristo, crer que o casamento é um só para toda a vida com a mesma pessoa. Aí você vai dizer assim: pastor, esse padrão aí tá muito acima do que eu consigo, do que eu posso. Você acredita que Jesus dá um mandamento para você que Ele mesmo não
te ajude a cumprir, ele seria muito masoquista, né? Ó, você tem que fazer isso e você vai se virar. Eu sei que você não consegue, mas você vai penar. Aliás, não sei se você sabe, mas a carta de divórcio que Moisés permitiu dar era para defender a mulher. Você sabia disso? Porque se não tivesse uma carta de divórcio, com uma carta de divórcio em mãos, a mulher, alguém poderia gostar dela, ter afeição por ela e casar com ela. E a mulher não viveria desamparada. Sem uma carta de divórcio, isso não aconteceria. Ela teria que se prostituir, ela teria uma fama de mulher difícil, de uma mulher complicada. A carta de divórcio era para defender a mulher. Se não tivesse, o homem ia continuar com ela, maltratando. Vocês não imaginam o que era a vida de uma mulher numa sociedade patriarcal. A mulher não falava. A mulher não chegava numa roda onde estavam homens. A mulher era uma empregada do homem, uma serviçal do homem. Então a carta de divórcio foi permitida para trazer uma certa dignidade para a mulher, porque ela podia apresentar e podia reconstituir, ser amparada por um outro homem. Mas voltando à pergunta, esse padrão de Jesus é inatingível? Se fosse, ele não daria para você e para mim. Olha o que ele diz, não sei se está dando para enxergar. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Você se torna um discípulo de Jesus, Ele é seu mestre, Ele é seu Senhor, você tem um relacionamento diário com Ele, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Não existe absolutamente nada que Jesus não possa fazer por você e por mim, inclusive nos dar um casamento satisfatório e abençoado. Quando nós mantemos uma relação de discipulado com Jesus, de caminhar com Jesus, de uma vida com Jesus, capítulo 15 de João diz da videira e dos ramos ligados na videira. E há uma outra promessa também lá no Antigo Testamento, aliás muitas, mas essa diz assim, o Salmo 84, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O padrão que Jesus exige de você e de mim é um padrão que Ele mesmo nutre. Tem um autor que escreve numa das revistas, não sei se é Veja, Isto É, escrevia, não sei se escreve ainda, Stefan Kunitz, é um empresário, e ele fez um artigo escrevendo assim, eu já casei diversas vezes com a mesma mulher, e é isso, e é exatamente isso. Às vezes eu falo para a Egli, se eu tivesse que casar, eu casaria com você de novo. Porque existe um alimento, existe um coração regável, existe um coração amolecido, existe um coração maleável, um coração perdoador. Não tem como haver divórcio nesses casos. Se Cristo vive em mim, se o Santo vive em mim, o Espírito Santo vive em mim, e o fruto do Espírito é amor, é paz, alegria, mansidão, domínio próprio, fidelidade, benignidade, bondade, não dá divórcio. Que Deus nos dê graça, queridos. Aqueles que fizeram um novo casamento, foi a graça de Deus que estendeu a mão, e que o primeiro tenha sido uma lição, para que o segundo seja um casamento satisfatório, abençoado. Deus não vai mandar ninguém para o inferno por ter casado de novo. Que bom que tem vários jovens aqui, jovens.
nesta manhã, não entre nessa cultura pós-moderna do descartável. Pessoas não são produtos que você usa e joga fora. Por isso que essa modinha aí de crush, essa modinha de ficar, é entrar nessa cultura que não é uma cultura bíblica, é uma cultura mundana. A fila andou, a roda já girou. As pessoas não são objetos. Não se faça de objeto e não faça os outros de objeto. Eu vou repetir aqui, o casamento é muito bom. Eu recomendo para todos. E o casamento satisfatório é a experiência que mais se aproxima do céu. E eu vou terminar dizendo assim: não há casamento tão bom que não possa melhorar, e casamento tão ruim que não possa ser restaurado. Agora, você não pode ficar que nem um pardalzinho recém-nascido lá no ninho, com a boca aberta, esperando que a coisa vai melhorar. O casamento que não está satisfatório hoje chegou nesse ponto por uma série de atitudes, ou de não atitudes, né? Procrastinação. Não vai ser pastor ungir com óleo aqui na frente que vai resolver da noite para o dia. Há um longo caminho, mas que tem um primeiro degrau, né? Tem um segundo degrau para ser restaurado. O casamento insatisfatório que você quer empurrar com a barriga vai dar divórcio. Você precisa agir. E eu vou dizer mais como pastor. Há um ditado aí fora totalmente demoníaco: na briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Errado. Isso aí vem do diabo. Não mete a colher e dá divórcio. Você precisa procurar ajuda. Você precisa buscar um conselheiro. Você precisa buscar alguém que esteja isento para falar naquilo que você precisa melhorar e falar o que o outro precisa melhorar. Então que Deus nos abençoe e nos dê graça, porque o casamento é a base da família, e a família é a base da igreja e a base da sociedade. Que Deus nos dê graça nesta manhã em nossos casamentos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Finalmente, somente a fé, queridos, é o que nos aproxima de Deus, e somente a fé é o que nos sustenta. Vamos louvar ao Senhor cantando o hino ao orarmos: Senhor.